Então, a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso. Porque a gente, quando a gente não é mãe, a gente fala muita besteira. A gente diz, os meus vai ser diferente, eu não vou ser assim, você vai. Seja voluntariamente ou involuntariamente, a gente vai repetir. Isso é errado? Não, porque aquilo que funcionou com você, você tem que repetir mesmo, né? E a gente listou algumas coisas, eu quero falar muito rápido. A gente quer comentar um pouquinho muito rápido sobre coisas que eu faço com a Anne e eu me vejo assim, pensando, nossa, minha mãe fazia isso comigo e é isso, né? Então eu quero começar falando que a minha mãe, quando eu nasci, ela deixou de trabalhar fora. O meu irmão ainda trabalhou fora quando ele nasceu, mas sempre ficava com os vizinhos. Naquela época eram os vizinhos que ajudavam a criar os filhos, né? E quando eu nasci, minha mãe se viu num momento que já não era mais para trabalhar fora. E aí você orou para Deus, né, mãe, se você devia trabalhar fora mesmo, certo? Você estava... Porque, querendo ou não, a situação financeira aperta, né, com uma pessoa só. Quando ela nasceu, eu tentei ainda trabalhar, porque a gente havia passado por crise financeira e eu fiz uma promessa para Deus, uma promessa meia louca. Às vezes a gente faz promessa louca. Senhor, se tu abrir a porta do emprego para mim, eu vou trabalhar até me aposentar. Eu trabalhei 6 anos quando eu fiz essa promessa. Mas aí ela nasceu. E naquele tempo não tinha creche como hoje, não tinha possibilidade, a facilidade, a escolinha para as crianças. Eu não tive mais quem cuidasse dela. Eu ainda tentei. 1, 2, 3, 4 pessoas vizinhas. Ela passou, mas ninguém queria cuidar dela. Porque quando o Senhor tem plano, o Senhor vai encaminhando para aqueles planos. Se eu tivesse arrumado alguém para cuidar dela, eu não tinha parado de trabalhar. Então, a situação forçou. Mas, o que nós combinamos entre eu e meu marido, que nós ia tentar viver de salário só, né? Só com salário livre. Ia mudar tudo, né? Mas Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. E isso já faz 35 anos. Não, 35, porque eu tinha 8 meses quando eu parei de trabalhar. Então, e aí já começou o trabalhar de Deus, né? Porque 4 anos depois, toda a família aceitou Jesus como Salvador e Senhor. Quando eu casei, eu tinha em mente, eu não sabia nem com quem eu ia casar, né? Mas, e se ia concordar com a minha ideia, mas tudo bem. Mas eu já tinha em mente que quando eu tivesse filho, eu não iria terceirizar, né? Porque não é obrigação dos avós nem da escola. Então, eu pensava assim, eu vou esperar tanto para ter filho, é o meu sonho ter filho, para eu não aproveitar meu filho. E quando ela tinha 1 ano, eu sou formada em RH. E quando ela tinha 1 ano, eu recebi várias propostas de emprego. Eu fui fazer uma entrevista de emprego de tanta insistência desse homem. Eu levei ela comigo na entrevista e ele falava, olha, é creche que tu quer que pague? Eu vou pagar. O que tu quer? Fala, pede, eu vou te dar. Olha só, irmãos. E eu olhava aquela menina de 1 ano correndo e o meu olho cheio de lágrimas. Eu falei, eu não quero nada. Eu não vou aceitar o emprego. E eu não aceitei, já estou 7 anos, porque eu entendi que o nosso ministério é mais sério do que a gente pensa dentro do nosso lar. Nós somos, hoje, você mulher, é a pastora da sua casa.
Não é o pastor Aldo nem a pastora Márcia. Primeiro é você. Você é a pastora do rebanhinho que Deus deu para você cuidar. E eu entendi que nada faria sentido eu trabalhar fora e a gente crescer financeiramente e a minha filha sem alguém criando e educando ela. Eu confesso para você que é mais fácil trabalhar fora, viu? Bem mais fácil. Mas eu sei que o retorno vai chegar. Né? Porque quem sabe um dia minha mãe pensou da mesma forma e o retorno chegou. Não sei se foi como tu queria, mas chegou. E então é uma das coisas que a gente foi replicando, né? Minha mãe fez isso e eu fiz também. Então a Anne, aonde eu vou, ela é meu caminho, ela vai junto. Aonde eu vou, ela está junto, não importa o que seja. Pode ser vigília, irmãos, vigília, não vai criança nenhuma lá na igreja. Ela está lá. É oração, é limpeza de igreja, é arrumação, essas coisas que acontecem. Ela vai comigo, é bazar, ela vai comigo. Não tem um lugar que ela não vá comigo. E eu mostro para ela que, filha, a nossa vida é essa. É com Jesus, é trabalhando para Jesus, é amando Jesus. Por quê? Porque a minha mãe fez isso a vida inteira. Minha mãe carregava por aí tudo. Teve uma época, não sei se alguém daqui vai lembrar, que muitas vezes a mãe era chamada para pregar fora, né? Até meu tio convidava na época também. E eu dizia, tu me espera, eu vou chegar na empresa, tu me espera, mãe, eu quero ir junto, eu quero ficar junto. Então eu tinha desejo, eu tinha anseio de estar com a minha mãe. Quantos anos você tinha? Eu era adolescente. Eu amava as coisas do Senhor. Então hoje eu tento fazer isso com ela, mostrar para ela que a nossa vida é com Jesus, não existe outra opção e não existe outra escolha. Porque se você der escolha para os seus filhos, você está ferrado. Por quê? Porque se derem escolhas para você, tem dia que você não vai querer estar no culto. Então, quando você entende, não, a minha escolha é servir a Cristo, então o filho passa a entender que não existe duas opções. Jesus é o único caminho, né? Outra coisa que... Quer complementar uma coisa? Acho que é isso, né? Sim. Nós tínhamos uma forma lá em casa, desde antes de Jesus. Nós éramos muito apegados aos filhos. Nós não saímos em lugar nenhum que os filhos não pudessem ir. Isso foi com o menino, isso foi com ela. Depois a gente foi para Jesus e a gente se entregou e a gente se envolveu sempre na obra. Sempre, sempre. Nós não largava um trabalho na igreja por nada. Nada. Acontecesse o que acontecesse, nós ia para a igreja. Depois, nós ia fazer o que precisava fazer. E isso é muito importante, porque a Bíblia nos fala em Provérbios 22, né? Que nós devemos ensinar o caminho para a criança. Não é o pastor que vai ensinar o caminho para o filho. E nem a avó, não, é o pai e a mãe. Então, tudo era novo para nós. E esse novo, nós estávamos ali unidos e eles, os dois, estavam conosco. Eles nem pediu, mãe, eu quero ficar em casa. Mãe, eu tenho coisa para estudar. Mãe, hoje eu estou cansada. Mãe, eu estou doente. Não. Era uma alegria para eles e para a igreja. Era uma alegria participar. Eu não me via em lugar nenhum sem ela. Depois o nosso filho casou, né? Já seguiu a vida dele. E meu marido trabalhava. Eu não me via em lugar nenhum sem ela. Até comentei isso hoje à tarde também, que essa semana teve um pequeno grupo na minha casa, na nossa casa. E há um mês atrás ela já estava ansiosa por chegar esse dia. E assim, não tinha nada a ver com ela, era de mulheres, não tem nada de criança, não tinha nada de criança. Mas ela estava tão ansiosa que ela ia na sacada,
pode chamar, se fosse vir o povo que ela chamou. E ansiosa e contando os dias como se fosse assim, chegando o aniversário dela. Isso deixa a gente muito feliz. Porque quer dizer assim, nossa, ela está amando as coisas de Deus. E às vezes tem pessoas que dizem assim para mim, você está falando isso, que eu sou bem sincera, viu, irmãs? Tem gente que fala assim, você está falando isso porque ela é criança. Não, mas eu já fui adolescente. Eu sempre amei Jesus acima de todas as coisas, com os meus erros, com as minhas falhas, mas eu sempre tive prazer de estar com Jesus, de estar fazendo as coisas para o reino. E é isso que eu tento incluir na cabeça dela. Aí sabe o que eu penso? Seria muito mais legal se eu trabalhasse fora, claro, né? Financeiramente falando, a gente abre mão de algumas coisas, né? Mas eu não veria metade dos erros que eu identifico nela se ela estivesse com outra pessoa. Eu vou contar um para vocês. O bendito TikTok. TikTok lá em casa está proibido. Só que de vez em quando dá uma vazada. E essa semana eu descobri um vazamento. Eu já tinha conversado com ela. Porque isso eu também puxei minha mãe. Eu não vou com os dois pés já no peito assim, agora não quero nada. Não. Eu converso, eu explico, eu falo novamente. Quando chega lá no final que eu digo agora, a mãe vai corrigir, porque a mãe já falou, já ensinou, já explicou. E aí, o tal do TikTok. E eu já tinha conversado domingo. Quem não sabe, o TikTok é as dancinhas, né? As famosas dancinhas aí. E eu chamei domingo ela e falei assim, isso aí não é de Deus, isso aí não é de Jesus. Imagina se alguém vê você fazendo isso, porque, irmãos, eles são bombardeados na escola desde a sua idade. Eu sei que ela vem e fala coisas pra mim que eu acho um absurdo. E aí, o que eu fiz? Quando eu descobri que ela tinha de novo, né, o tal do TikTok, fui lá, peguei a varinha, que a varinha sumiu das casas. Mas a Bíblia diz que a gente precisa corrigir com castigo e varinha. Eu aprendi a minha mãe com 18 anos. Fui lá, peguei a varinha, eu falei assim, a mãe vai te dar uma varadinha, porque a mãe te ensinou, te explicou. Não minta pra mim, não esconda, porque Deus vai me mostrar. Deus mostrava pra eles também. Essa é a parte ruim dos filhos. É que Deus mostra para os pais. E, enfim, então, eu não conseguiria identificar esse tipo de coisa se eu estivesse trabalhando fora. Entende? Então, a gente consegue cortar o mal pela raiz mais cedo, né? Outra coisa que a minha mãe sempre falou para mim, eu vou sempre te falar a verdade. Eu nunca vou mentir para você, eu vou sempre te falar a verdade. E isso eu repliquei para a Anne também. Eu disse assim, por mais que às vezes a verdade complica a vida da gente, mas eu vou sempre te falar a verdade. Por exemplo, ela perguntava assim para mim, a minha prima está ali na avó, mãe? Eu sabia que eu ia ter problema, porque ela ia querer ir na avó. Ela está na sua avó, mas você não vai na sua avó. Então eu sempre ensinei ela com as minhas atitudes também. Não é, filha? Tanto é que ela dizia, achava que eu tinha superpoderes, porque eu sempre falava a verdade. É isso? E eu falava, não, filha, falar a verdade é uma decisão. Você não confia na mãe, tanto é que se alguém tenta trollar ela, meu pai faz isso com ela às vezes, ou meu tio, ou meu irmão, ela pergunta pra mim, mãe, é verdade? Porque ela sabe que eu disse que jamais eu mentiria pra ela. Como eu não vou mentir pra ninguém? Mas eu quero mostrar pra ela assim, você pode confiar em mim, mas eu posso confiar em você? Porque às vezes a gente quer cobrar do filho aquilo que a gente não é. E não vai funcionar, né? Mais alguma coisa? Para terminar, eu acho que é para terminar, eu sempre fui uma pessoa muito cuidadosa e econômica com as coisas, né? E a Anne, eu acho que é pior do que eu. E desde pequenininha minha mãe sempre me incentivou a guardar dinheiro no banco e tal, porque eu não sabia com quem ia casar, enfim. E eu fui lá
continha para ela, então tudo que ela recebe, ela não sai gastando. Ela guarda tudo na continha dela. Ela é extremamente... E eu falo para ela, filha, aquilo que o pai e a mãe puder te dar, a gente vai dar, então não gasta o teu dinheiro, guarda. Então isso a gente sempre... às vezes ela encontra alguma coisa assim, caída no chão, ela fala, olha só, mãe. Ela dá muito valor às mínimas coisas, às pequenas coisas. A gente nunca comprou coisa cara para ela. A gente ia nos 10 da vida. Porque filho não sabe preço. Às vezes a gente dá 200, 300, 400 reais num negócio que ele não está nem aí. Às vezes ele vai querer brincar com o pote. E a gente sempre mostrou para ela que não importa o preço. O que importa é que alguém te abençoou. A gente sempre mostrou, alguém te abençoou. Deus usou aquela vida. É Deus que está fazendo. Para sempre ter a gratidão no coração, né? Mais alguma coisa, né? O importante da mãe, a mãe sempre está mais com o filho do que o pai. E às vezes a esposa quer cobrar do pai como se ele fosse mãe. Ele não é mãe, ele é pai. A mãe é diferente, né? E eu sempre incentivei ela, depois que a gente conheceu Jesus, que a gente conheceu a verdade, eu sempre incentivei ela nos caminhos do Senhor. Porque, às vezes, sabe, um incentivo na vida de um filho ou de uma filha, na vida de uma pessoa, vai fazer toda a diferença. E como ela falou, nós nunca demos espaço para escolher outro caminho. Quando ela era pequena, assim, da mãe da Ana, do menos, entendia e dizia, a hora que o pastor dizer que você pode descer as águas do batismo, tu vai descer. Eu já ia falando, já ia conversando. Às vezes a gente vê filho de cristão grande, um moço, que nunca desceu as águas do batismo, nunca tomou oposição. Quando nós fomos para Jesus e quando nós aprendemos, nós sabíamos que tinha que passar isso para os filhos. A Bíblia diz, né, que os pais devem contar aos filhos os milagres do Senhor. O que o Senhor fez na vida dos pais, né? Porque um dia o pai e a mãe vai faltar. A Bíblia nós sabemos o que está escrito, porque Deus levantou escritores para escrever. Mas a nossa história não vai ficar na Bíblia. E se nós não contar a nossa história para os filhos, eles não vão saber de nada quando a gente partir. Então a gente conta a nossa história, porque um dia eles vão caminhar sozinhos. E os problemas, dificuldades, vão vir no caminho deles. Mas eles vão se lembrar do que a mãe contou, do que o pai contou, do que Deus fazia, né? Através do pai, da mãe, na vida do pai e da mãe. Então, gente, os filhos, eles são dentro de uma casa com a gente, dentro de 4 paredes, que eles vão copiar a gente em tudo. Vão copiar se a gente estiver no caminho errado e vão copiar se a gente estiver no caminho certo. A mãe falou do batismo. O último batismo que teve, que a gente discipulou, a gente fez 2 discipulados para 2 grupos de pessoas para se batizar. Os 2 ela participou, porque eu não deixo ela com ninguém. A minha sogra mora embaixo. Eu tenho certeza que se eu dissesse para minha sogra, eu e o José vamos lá discipular o pessoal. Não. Como é que é? Quem pariu que balance. Ela vai junto. E aí os 2 discipulados ela participou. E a briga para convencer ela que ela não podia se batizar. Porque eu já participei de 2 discipulados, eu já sei. Eu sei que tu sabe, mas tu tem 7 anos. Conversa com o pastor, mãe. Conversa com o pastor. Não, filha, não é assim. Calma. Tem que chegar o momento. Então assim, uma hora, irmãs, vai dar resultado. Às vezes parece que não dá, né? Às vezes eu penso assim também. Porque eu falo às vezes a mesma coisa todos os dias. Todos os dias. E ela só tem 7 anos, né? Eu sei. Acho que você está pensando isso, né?
Mas uma hora vai ter a ficha, uma hora o botãozinho vai girar. Vai girar. E aí vai lembrar de tudo que ouviu, de todos os ensinamentos, uma hora vai dar certo. O problema é a gente parar de semear na vida deles, a gente não pode. Se a gente desistir, o que vai ser dos nossos filhos? Já parou para pensar? Então isso é uma coisa também que a mãe falou sobre procurar atrativos, né? Porque às vezes a gente que é mãe não mostra para eles que servir a Jesus é legal. E eles acham que é chato daí. Porque a gente não mostra para eles que tem a parte legal de servir a Jesus. Nem que agora você fale assim, não, depois você vai lá e vê teus amiguinhos. Nem que você comece dizendo assim. No final você conversa com teus amigos. Ou assim, vai orando para Jesus mandar adolescentes, para Jesus mandar crianças, e daqui a pouco já tem um grupinho, olha que legal. O que você gosta de fazer? Gosta de cantar? Então se prepara. A mãe fala com o pastor para cantar um hino. Minha mãe fazia isso, ela sabia que eu gostava de louvar, ela não era boba nem nada, ela dizia que ele sai um hino. Aí você canta. A gente tem que mostrar para eles que servir a Jesus é maravilhoso, é gostoso, é legal. Mas às vezes ele só vai ansiosa naquele domingo porque tem cantina, porque tem lanche. E daí, está indo, está gostando, está se apaixonando por tudo que se refere a Jesus. Então a gente tem que mostrar para eles que é legal. Eu saía com a Anne, bebê pequena, eu levava uma bolachinha. Fica aqui, não sai daqui, come a bolachinha aqui. Porque às vezes eu não sabia quanto tempo ia durar. Se era um evento, um congresso, 3, 4, 5 horas. Não, ele não vai ficar ali se ele estiver com fome. Né? Então tu começa assim, daqui a pouco tu vira a chave. Chegou numa idade que eu falei para ela, já não está na idade de levar lanchinho. Agora ela chegou à idade que no louvor ela fica de pé. Vai ficar de pé e vai louvar. Porque tem gente de 70 anos de pé no louvor, menina. Você tem 7. Vai ficar de pé para louvar Jesus, para agradecer o Senhor. A gente vai virando essa chave. Vai acrescentando aos poucos. Não precisa socar, não. Agora é o momento. Né? Teve um momento que chegou que ela não sentava mais com os amigos. Agora tu senta com o pai e com a mãe. Agora tu vai ficar aqui. Vai virando essa chave aos pouquinhos. E Deus vai dando sabedoria. Eles têm que entender que servir a Jesus é a melhor escolha. Não tem outro caminho. Eu acho que é isso. A gente tentou resumir bastante. Outra coisa que a minha mãe sempre ensinou, eu desde pequena, eu acho que eu era meio preguiçosa, né? Ixi, o silêncio já fala. Eu acho que eu era meio preguiçosinha quando eu era criança. E aí a minha mãe trabalhou muito em cima de mim sobre isso. E questão da organização, questão de manter as coisas no lugar, da ordem, da limpeza. Ela trabalhou muito em cima de mim sobre isso. E hoje eu procuro fazer com a Anne também. Não é um trabalho fácil? Não é. Mas tudo que a gente plantar de pequenininho, a gente vai colher lá na frente e vai ver que, puxa, já são organizados, já são limpinhos, já sabem se virar. A Anne, se eu deixar ela ir para a igreja sozinha, ela sabe ir sozinha, sem ninguém. Claro que eu não vou fazer isso. Mas é a gente ensinar eles a se virar, a ser organizados. Então a mãe trabalhou muito isso em mim. Então eu tenho certeza que valeu a pena. E sabe o que é engraçado? Ontem a Daya até estava falando lá no pequeno grupo, que eu falei assim, né? Eu acho que a Anne vai ser professora de criança, porque ela está sempre rodeada de bebês, assim. E daí a Daya falou assim, tu também vivia rodeada de criança. E eu já gostava disso. Então a minha mãe identificando, ela já falava assim, opa, ela gosta de criança. Vou formar um grupo de criança e de junior e ela vai me ajudar. Foi na época da Sabrina, da Larissa. E pronto, me colocou no grupo para ajudar ela. E eu me achava, né? Me achava professora, né? Mas eu estava ali só por incentivo dela. Então a gente, com sabedoria, a gente consegue. Com sabedoria e oração a gente consegue. É uma jornada que não é fácil. É fácil a gente contar o que a gente viveu, o que a gente passou, porque depois, quando chega a ficar jovem,
Vem os rapazes que não querem nada com Jesus, mas vêm para a igreja a fim de namorar as meninas da igreja. Eles sabem quando a menina, né, é de família, é cristã. Então, e a gente, como mãe, a gente enxerga tudo, né? Eu alertava ela, filha. Ela dizia, o que eu faço? O cara está dando em cima de mim. Deixa vir para a igreja, fica na tua. E a gente sabia da vida do Narciso, né? Ele não é a pessoa que Deus está preparando para você. A pessoa certa vai chegar na hora certa, mas você também não pode botar para correr os rapazes da igreja. Enquanto está vindo na igreja, eles estão ouvindo a palavra, né? Estão ficando. E às vezes a gente via cada absurdo, sabe? Assim, porque o mundo às vezes faz muito absurdo no namoro. A gente via os rapazes assim, era tão interessante, né? Eu nem comentava nada em casa do pai, porque o pai sempre teve ciúme dela, né? Por ser filha mulher. Mas eu procurava fazer tudo para ela não ter interesse das coisas do mundo. Eu poupava ela no trabalho da casa, principalmente depois que ela começou a estudar, a trabalhar. Eu dizia, tu não precisa fazer nada de semana, mas o tempinho que tu tem, eu queria que tu falasse um pouquinho que você está no quarto. Tu vai buscar a presença do Senhor. E ela, a gente via que ela botava o zelo lá, ela orava, a gente via quando ela estava na Bíblia, ela ficava toda doída de ensaiar a coreografia. Porque quem vê as mulheres e meninas fazendo coreografia, já é mole. Caminhar na esteira já fica todo doído, imagina você. E ela criava o gesto. Ela criava conforme a música e Deus dava tanta direção para ela, né? A Daiane chegou a participar, a Sabrina chegou a participar também. E a nossa neta mais velha. Hoje já não é. A elasticidade não é a mesma. Hoje, se a gente for fazer coreografia, alguém tem que levantar a mão. Mas é isso mesmo. Eu ouvi uma pregação esses dias que dizia assim que os pais estão perdendo os filhos dentro do quarto. Não é lá fora, não precisa ir lá fora, é dentro do quarto. A pregação, acho que se eu não me engano, se chama Os Filhos do Quarto. E eu entrava no quarto e tinha esse tempo com Deus, né? Ensaiava e eu já falei, eu acho que aqui eu preguei para todos os ursinhos, né? Converti todos os ursos do meu quarto e ficava cheio do Espírito Santo, tá? Dentro do meu quarto. Então foi ali que tudo começou. Às vezes as pessoas pensam assim, né? Nossa, missionária Adriana com 36 anos. Que absurdo! Não sabe o passado, não sabe a história, não sabe a entrega, a dedicação, não sabe. Mas o que importa é que Deus sabe. E daí Deus faz você chegar até lá. Então tudo é um bastidor. Tudo. Né? Para acontecer o que está acontecendo aqui, teve um bastidor. Alguém teve que abrir mão, alguém teve que ceder, alguém teve que doar, abençoar. Né? Então, os bastidores são importantes. E eu louvo a Deus porque tanto um como o outro, os domingos à tarde, eles estavam no quarto, tocando, louvando. E sábado à tarde, toda a folga deles. Eu não me incomodei com esse negócio. Ah, mãe, deixa eu ir lá na tal fulana. Deixa um pouquinho. Ah, deixa a tal fulana vir aqui em casa. Não. E era tão incrível que se eu permitisse que uma amiga dela da escola, né, quando ela trabalhou, ela já era mais madura, viesse lá em casa, o Espírito Santo, sabe aquela coisa que te incomoda? Não é amizade com a tua filha. Não aceita mais, porque você está na escola, você está no trabalho, você é obrigado a conviver com a pessoa. Agora você não é obrigado a levar para a tua casa. A mãe uma vez botou 2 amigos meus para correr com carro de
basta você dar ordem para o filho, você tem que fazer ele obedecer. Porque se uma mãe e um pai dizem para o filho, vai lá, e ele não vai, e o pai e a mãe não faz nada, ele toma fôlego. Ah, pai e a mãe não faz nada. E ela estava varrendo a casa, o apartamento aqui. Ela era uma moça. Estava varrendo a casa e ela sabia que nós não queríamos juntamento. Ela sabia disso. O menino também sabia. Aí, tocou o telefone, a campainha. Aí ela disse assim para mim na cozinha, eu já venho. Eu disse, tu já vem dar? Aí ela foi. Ela demorou, deu que a vassoura na mão, por isso que ela tirou do tempo a correr. Espiei lá em cima, lá embaixo, 3 pessoas sentadas lá na subida da escada. Eu disse assim, ó, eu disse, normal, calma. Adriana, vem. Se ela não quiser. Vocês sabem como é que é o normal da minha mãe, né? Aí que ela o cabo de vassoura, ela só fala, Adriana, vem. Não foi isso. Adriana, vem. Eu falei normal. E entrei. Se ela não quisesse que nos ensinasse, ela sabia, me conhecia. O que ela ia pensar? É melhor eu descartar ele e subir antes que a mãe desse aqui. Fui para a cozinha, nada da Adriana. Ah, mas aí eu fui com a vassoura na mão. Eu fui com a vassoura na mão e comecei a descer a escada. Que eu desci a escada com a vassoura, eles abriram aquela porta tão rápido. Aquele que mais podia sair, eles para fora e ela subindo a escada. E a cara de aparecer no colégio no outro dia? Por quê? Porque se eu deixasse, eu disse 2 vezes. A mãe falou uma vez, se a mãe está falando, porque a mãe quer o bem do filho. A mãe não quer que o filho sofra, nenhuma mãe quer que o filho sofra. E como ela disse, eu sempre conversei com ela. E quando nós fomos para Jesus, eu conversei com ela que a nossa vida ia mudar. Por mais que nós não era erradão, mas eu conversei com ela. Aqui em casa não vai ter mais isso. Mas ela sempre foi minha atrevida. Já estou pagando. Então ela arriscava para ver se eu realmente fazia alguma coisa. Mas aí eu não olhava para mim. Eu olhava que ela precisava aprender a obedecer. E quando ela dizia, eu já tenho 18 anos, aí eu dizia a minha idade, eu dizia, tenho tal idade, até hoje tem que obedecer. Aí depois ela fez 21. Mãe, eu já tenho 21 anos, mãe. Já sou de maior e eu também sou de maior. Mas eu não faço o que eu quero. Tem que obedecer e vou obedecer o resto da vida do teu pai. E as autoridades que o Senhor colocar, né? Porque tem mãe que ainda influencia o filho. Ah, você já tem 18 anos? Eu não tenho mais compromisso e responsabilidade contigo. Tu pode, faz o que tu quer. O maior erro do pai e da mãe está jogando o filho para o pecado, está jogando o filho, porque lá na frente quem vai chorar, porque quando a mãe vê um filho sofrer, ela sofre muito mais do que o filho. Qualquer problema que acontece com o filho, ela pensaria, né? Quando o nosso filho ficou com dengue agora e a filha dele, eu conversando com ele, né? Ele estava naquela situação e eu disse, filho, a gente preferia que fosse na gente, né? Do meu filho, por mais que ele estava na situação. E é verdade. É a pura verdade. Então, se a mãe dá uma ordem para o filho e o filho não obedece, a mãe primeiro conversa, é como ela falou. Depois que eu fui para Jesus, eu conversava 3 vezes. Quando chegava na terceira, ele dizia assim, eu vou usar a vara da Bíblia. Não é aquele espancamento, a varadinha, né? E se a vara não adiantar, eu vou usar o castigo. E qual era o castigo? Quase não tinha castigo, porque ela não saía, não ia ninguém lá em casa.
Mas não assiste televisão hoje. Outra coisa, sei lá o que fazia. E dessa forma, e doía mais em mim do que nela. Doía mais em mim. Mas, se alguém tivesse feito isso comigo, quem sabe era mais fácil para obedecer. Porque é tão difícil obedecer, né? Coisa difícil é obedecer, fazer o certo, obedecer a palavra, obedecer a Bíblia. A gente não quer obedecer porque é tão bom a pessoa ser livre, dona do seu nariz. Deus não dá ordem para ninguém ser dona do nariz. Nós temos que ser submissos a Deus, submissos a palavra. E se nós analisarmos, se nós formos inteligentes, desde que nós nascemos, nós somos submissos à autoridade. E não adianta lutar contra a autoridade. A pessoa só vai perder. Só vai perder. Desobedecer a autoridade, fazer coisa escondida, para que a autoridade não fique sabendo, achando que vai dar certo, Deus viu. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Né? Como essa semana que eu fiquei em casa, que o pai estava para lá, às vezes eu estava assim, né? Pensando, ele não está aqui. E eu sei como ele gosta das coisas em casa, né? Mas o Espírito Santo está vendo tudo que eu estou fazendo. Tudo. Então a gente tem que ensinar os filhos a fazer certo. E que os filhos não fazem certo, quando eles casarem, eles vão ter problema para ajudar. E que problemas? E se o filho já é submisso, é obediente, aprendeu, porque tudo é um costume, é um hábito. É porque se o pai e a mãe faz tudo que o filho quer, vai casar e vai ver que o marido não faz tudo o que quer. E quando eles decidem que eles não querem fazer, eles não fazem mesmo. Né? E aí, se você já veio de uma criação que você ganhou tudo o que quis, pronto, começa a frustração. Né? Então eu só tenho que agradecer a Deus. Ela está falando pouca coisa, mas ela marcou muita coisa nesse celular. Muitos detalhes que o Espírito Santo trouxe à tona, trouxe para ela, e depois ela mostrando para mim. Eu lembrava de mais fatos, né? Então, criar uma criança, eu digo uma criança, é muito difícil. Faça tudo certo. Porque se o pai e a mãe não educar, não ensinar os caminhos do Senhor, lá na frente. E é como ela falou, citou, de ficar junto com a criança. É diferente quando a mãe está em casa e quando a mãe trabalha fora. Muito diferente. Porque a mãe em casa está observando toda a atitude do filho. Está vendo, porque a criança, ela pende para fazer as coisas erradas. Ela pende, mas para isso tem o pai e a mãe para frear. E uma pessoa que não é freada, se o pai e a mãe não freia, os estranhos vão frear. Por que tem muita gente na cadeia? Por que tem muita gente nova no cemitério? Porque o pai e a mãe nunca freou. Aí as autoridades freiam. Freia que está matando alguém, que está roubando, que está usando droga, traficando. Aquilo que o pai e a mãe... Irmãos, a mãe, ela age muito pelo coração. E por isso, e por ela agir pelo coração, ela estraga os filhos. O pai não age pelo coração. Ele age na razão. É difícil o pai que age no coração. Antes de nós virmos para cá, o pai disse assim para ela, uma boa, manso, lindo, Adriano, filho. O pai disse assim para ela, não me lembro bem, vai fazer tal coisa ou buscar. Ela disse, não. E aí deixou de ser manso, e deixou de rir e de ser brando. Aí ele foi firme. Ela tem que fazer. Mas ele está certo. Ele está certo. O filho tem que saber que a mãe é autoridade, que o pai é autoridade. O filho tem que saber que ele não faz o que ele quer. Então isso aí, para ela não ter dificuldade para obedecer a vida inteira,
eu sempre infiltrei ela, filha. Nós sempre vamos ter que obedecer a autoridade e a palavra de Deus. Não é fácil para a mãe também. A mãe também às vezes tem vontade de fazer como a mãe queria. Mas para a gente ter paz, para a gente viver bem e para a gente ser abençoado. Outra coisa que eu quero citar nessa noite. Eu sempre abençoei a vida dela, mesmo eu irada, assim, incomodada por alguma coisa que não estava, né, na obediência. Eu sempre dizia para ela: o diabo quer que a mãe amaldiçoa os filhos. Eu sempre dizia: eu te abençoo em nome de Jesus. Ele queria que eu dissesse ao contrário, chamasse de, né, como as mães, pais, chamam os filhos de tudo, mas eu dizia: eu te abençoo. Eu não quero ver tu nunca sofrendo, porque se eu ver tu sofrendo, eu vou sofrer mais do que tu. Então, olha, a gente teria, e ela tem muita coisa para falar, muita coisa para falar. Hoje ela tenta aplicar na filha, né? Porque a criança, desde pequena, ela tenta enfrentar uma ordem da mãe, uma ordem do pai. Tem criança que tem muita sabedoria. Ela era uma criança diferente do irmão. Então eu tinha que ter muito jogo de cintura com ela, né? Para quê? Para que ela não viesse revoltar contra os caminhos do Senhor. Sabe? A minha preocupação era essa. Ela vivia em família. Ela não vivia no mundo gandeando. Então eu tinha que ter muito jogo de cintura para ela permanecer. A Bíblia diz: ensina o caminho que o filho deve andar, e mesmo na velhice não se desviará dele. Eu sabia, porque quando chegasse a maturidade, ela ia ter mais juízo. Por mais que ela nunca foi uma louca, ela ia ter mais juízo. Juízo como? Ia saber o que ia fazer, ia saber o que falar, ia saber o que estava fazendo. Então, sabe, é difícil. Mas eu nunca esqueci uma pessoa que disse lá em Joinville, na minha casa: nós éramos do mundo e eles também eram do mundo. Eu não tinha Jesus na época. Um dia ela disse assim para mim, ela casou com um vizinho meu. Ela disse: quando eu estava na adolescência, na juventude, eu esperneava para sair de casa. Minha mãe dizia: não, tu não vai sair. E eu ia para o quarto e chorava. Eu para o quarto esperneava. E hoje eu agradeço a proibição da minha mãe de não ter saído. Hoje eu entendo. Porque o adolescente, o jovem, às vezes ele pensa: não vai dar nada. Dá sim. Dá desgraça para o resto da vida, às vezes. E como a gente veio, né, de um lar que não era cristão, tinha uma religião, eu não queria isso para eles. E eu louvo a Deus, porque ela ensina a menina da mesma maneira, passa de geração em geração, e o nosso filho também com as filhas da mesma maneira. Não se vê com camaradagem dentro de casa, não se vê na casa dos outros. Pode chegar a qualquer hora lá. Se eles estiverem em casa, eles estão fazendo as coisas da casa, eles vão para a igreja, eles vão para o estudo trabalhar, vão para a escola. É como um treinamento. O filho é um treinamento. E quando nós conhecemos a palavra, nós treinamos nossos filhos. E quando eles se afastarem de nós, que se casarem, eles não vão esquecer o treinamento. Eles não vão esquecer o treinamento. Eu vou encerrar, né, a minha fala, mas eu faço questão de dizer da Larissa e da Sabrina. Eu acompanhei a avó delas. E eu sei que a avó dela tinha um ensino do passado, né? Quietinha, elas eram quietinhas, comportadas, quando saiu. Ela que saía mais que a avó, ficava do ladinho da avó, em pezinha. Quantas eu vi isso? E elas têm uma educação
com as pessoas, olha, incrível. Incrível. A educação que elas têm com as pessoas, mas porque a avó não aceitava que elas, né, faziam assim. Ela ensinava e ela cobrava. E ela falava assim, e elas eram agarradas na avó, principalmente essa menina era muito agarrada. Mas às vezes a avó dava umas. A gente estava atrás, a gente só via socando. Mas se a avó não tivesse feito isso, elas não seriam essas bênçãos em relação à educação. Sabe respeitar uma pessoa, sabe conversar, se comportar. Porque é difícil, ó, educar essas criancinhas nessa idade aí da Irene delas. É muito difícil. Deixa a mãe fora do... Mas, mesmo que seja difícil, tem que fazer até o último instante, né? E era tão no último instante que nós combinamos, mãe, o medo de casar com a pessoa errada, mesmo que Deus tinha já confirmado, né, que quem ela ia casar, quase 3 anos de namoro, mas foi um trato que nós fizemos. Filha, nós vamos morar até o último dia do casamento, até antes de você ir para o altar. Se não for ele, teu marido de Deus, que Deus não permita nem que tu chegue lá para casar. E nós fizemos isso. Porque nós lutamos para não sofrer, né? Claro que tem problema, tem dificuldade, mas sabe que foi Deus que deu. E se Deus deu, Deus vai resolver. Então teria muita coisa, gente. Teria muita coisa, sabe? Foi uma caminhada de 24 anos. Não foi um dia nem 2. De 24 anos todos os dias. Muitas vezes ela também, ela é um ser humano, ela desejava sair com as amigas, fazer tal coisa. E aí eu tinha que agradar ela, eu tinha que acalentar ela, e eu tinha que fazer ela entender que um dia ela ia agradecer por tudo isso, né? Então, eu sou muito feliz e grata ao Senhor por todos eles estar no caminho do Senhor. Ela não é uma missionária com 36 anos, porque ela já foi consagrada missionária antes de namorar com o Júlio. Só esse ano faz 13 anos de casada. Com mais 3 anos, dá 16 anos. Então ela é uma missionária consagrada há mais de 16 anos. Então não é hoje. E tem honrado o Senhor, tem lutado na obra. Então a gente se orgulha. Foi difícil? Foi tão difícil que eu tinha trauma de cuidar de criança. Jesus me curou. É tão difícil cuidar de criança, educar, requerer as coisas da criança, que eu fiquei com trauma. Eu só cuidei de 2 crianças, meus 2 filhos. Mas eu tinha trauma, me desse uma casa para limpar, não desse uma criança para mim cuidar. Traumatizei minha mãe. Quando eu vim para cá, eu tinha trauma. Eu custei entender o que eu sentia, mas um dia eu creio que o Espírito Santo me revelou que eu estava com trauma de cuidar de criança. E o Senhor, né, acabou me curando, me libertando. Então, é maravilhoso ser mãe, mas é difícil criar o filho no temor do Senhor. É difícil criar o filho no caminho certo. É uma luta constante. Eu quero dizer para ti, mãe, que está aqui. Faz pela palavra, porque o Senhor vai honrar o que tu vai fazer pela palavra. Tem momentos que a gente tem que deixar o sentimental, o coração de lado e agir pela lógica, agir pela razão, agir, né? Aí quem vê de fora, puxa, que mãe dura. Essa mãe não é humana, não tem amor, mas quem vê de fora não sabe o dia a dia. Somente Deus e os da casa sabem o dia a dia. É isso aí, gente. Agradeço a minha mãe por ter sido guerreira, forte, né? Como a Daiane falou, a gente no começo não tinha assim um relacionamento tão... Quando eu era criança, eu sempre fui mais
Igual meu pai, assim, mais arredia. E aí minha mãe disse assim, você tem que conquistar a confiança. Se você gosta, você tem que conquistar a confiança. E hoje eu falo para essa mesma coisa. É conquistar a confiança, o amor das pessoas. E eu agradeço a Deus porque isso Deus foi trabalhando, né? Na nossa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.